nós vamos falar sobre a terceira revelação. A terceira revelação para nós, kardecistas, é a doutrina espírita. Nós entendemos que a primeira revelação de Deus para os homens foi Moisés. A segunda foi Jesus. E a terceira revelação é a doutrina espírita. A doutrina espírita, Deus permite que os espíritos que conviveram conosco tragam a sua experiência da vivência na Terra com o entendimento do mundo espiritual para nos ajudar. E nós consideramos que é impossível nós superarmos os problemas que afligem a humanidade sem o auxílio mediúnico daqueles que conviveram entre nós. Eu considero um dos maiores auxílios recebido na Terra através da mediunidade foi pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier e do Dr. Valdo Vieira. Eles captaram os ensinamentos do espírito de André Luiz. E o André Luiz ditou para nós essa magnífica obra. Essa obra, associada à ciência, aciona a nossa fé. Porque ela nos mostra que nós precisamos conhecer da ciência para aceitar a vida na Terra. O espírito de André Luiz nos mostra que Deus, o responsável pelo sistema solar, agregou átomos esparsos no universo e formou o sistema solar. E formou a Terra. Na Terra, Jesus, com seus auxiliares superiores, trouxeram as mônadas celestes. As mônadas celestes são espíritos que já estavam formados em outros planos e vieram trabalhar na matéria sólida contida na Terra, que era da origem do hausto de Deus. Então fomos nós que iniciamos esse trabalho glorioso nos seres ínfimos, nas bactérias. Nós viemos acordar aqueles que dormiam na pedra e, através de acionar esses seres, nós formamos um corpo inferior que nos atendia. Começamos a trabalhar nas bactérias, nas algas, e fomos gradativamente, como explica o nosso cientista Darwin, a escala evolutiva. Nós fomos subindo gradativamente, passamos em todos os seres inferiores, construindo um corpo físico que nos expressasse. Mas agora, nós chegamos numa etapa privilegiada. Após passar em milênios desses seres inferiores, nós chegamos no homem lúcido. Conseguimos construir para nós um veículo que nos conduz, que nós podemos expressar por ele, um veículo perfeito. No passado, nós habitávamos um veículo inferior, de um animal irracional. Nós movimentávamos, mas não expressávamos o raciocínio. Não poderíamos interagir com o nosso próximo com a facilidade que nós interagimos agora. Meus irmãos, o espírito de André Luiz então nos mostra que cada um de nós que tem um corpo físico é um missionário de Deus, está na Terra a serviço de Deus, é um co-criador. Nós estamos acordando seres que nascerão
para a eternidade. No simples ato de respirar, nós estamos auxiliando seres a progredir. Ninguém aqui vai parar um segundo de respirar. E quando nós respiramos, nós acionamos moléculas que viverão a eternidade e que chegarão um dia, com o passar dos milênios, no estado evolutivo que nós nos encontramos. Por que nós fazemos isso? Porque em outros mundos nós fomos auxiliados por outros irmãos que nos ajudaram a chegar a ser espírito. Então a doutrina espírita nos mostra que a lei de Deus funciona dessa maneira. Fomos ajudados, agora nós teremos que ajudar. Por isso então, nós temos que aceitar a vida. Cada encarnação nossa, das milhares que já passamos, nós progredimos e ajudamos seres a progredir. Por onde nós passamos aqui na Terra, nós influenciamos os seres que estão dormindo na pedra. Nós sabemos, pela ciência dos homens, que cada centímetro de terra tem 20 milhões de bactérias. São seres que estão dormindo na pedra. E podem ter a certeza, aonde nós expressarmos os nossos pensamentos, esses seres vão receber essa influência, e isso terá uma influência na evolução deles. Então, meus irmãos, nós somos seres destinados a construir um veículo agora que nos dê condição para navegar entre as estrelas. Nós construímos já um veículo perfeito, o corpo humano, mas quando nós passarmos para o mundo espiritual, nós passaremos a atuar no perispírito. E o nosso perispírito nos dará a condição de navegar entre as estrelas, de ir no céu, de outras estrelas. E essa é uma construção nossa. E a terceira revelação nos ensinamentos de André Luiz nos mostra que só o amor, esses seres progridem. Os seres que estão nessa etapa evolutiva, de microseres, de células, de átomos, só recebem o amor. Quando nós expressamos o amor, esses seres se engrandecem, se vivificam e progridem. E eles fazem parte da constituição do nosso corpo físico. Quando nós partimos para a maldade, para o ódio, para a vingança, para a incompreensão, esses seres se desorganizam e geram as doenças para nós. Nós teremos um veículo doentio. Meus irmãos, através dos ensinamentos dos espíritos, nós conhecemos que também os tóxicos, eles provocam a nossa morte. Se eu começasse a tomar vodka aqui agora, ingerisse 1 litro de vodka em 15 minutos, eu vou entrar em óbito e vou ao desencarne. Isso nós temos experiência. Num tempo de 15 minutos, isso me leva a desencarnar. Então, meus irmãos, todos os tóxicos nos coloca em relação com o mundo espiritual. Para mim que não tomo álcool de jeito nenhum, se eu ingerir um copo de cerveja, eu começo a perceber o mundo espiritual. Quanto mais eu aumentar a dose, eu mais vou perceber. E outros tóxicos, principalmente os alucinógenos, nos leva à vida espiritual de uma maneira mais rápida. Meus irmãos, mas nós sabemos que uma das coisas mais perfeitas que Deus fez na terra foi o esquecimento do passado. Nós não podemos lembrar o passado. Por que eu não posso lembrar o passado? Meus irmãos, quando nós lembramos o passado, nós estamos sujeitos a ocupar uma personalidade nossa vivida no passado. Eu posso resgatar numa personalidade inferior de um cachorro e depois não conseguir sair. Então Deus proibiu a nossa volta encarnado na terra no mundo espiritual. Há 10 anos atrás eu já fazia palestra aqui
no Centro Ré. E um dia eu estava fazendo uma palestra no Centro Ré, quando era lá na estrada que vai para Santa Rosa, e um dos pacientes me narrou um fato muito interessante. Ele me disse assim: eu saí com um menino de 17 anos, e nós sentamos numa mesa de um bar e fomos cheirar cocaína. Eu pus a cocaína minha, a mesma quantidade para ele, eu sentado de um lado na mesa e ele sentado do outro. Eu cheirei a minha cocaína, eu tive o maior barato possível. Para mim foi uma felicidade, mas para esse garoto, menino que estava comigo, ele cheirou e enlouqueceu. E até hoje ele não conseguiu a reabilitar. Por quê? Ele me perguntava, por quê? Ele ficou louco e eu não. Agora eu tenho a resposta dentro da doutrina espírita que eu falei para ele. Ele retornou numa personalidade inferior e não conseguiu reaver a personalidade que ele estava usando na Terra. Então, meus irmãos, usar tóxico é profundamente perigoso. Todas as vezes que nós usamos um tóxico, pode ser lícito. Nós interagimos com o mundo espiritual e eles passam a atuar em nossas vidas. Então nós temos que entender a grandeza de existir e mover em Deus, de ser filho de Deus, de estar a trabalho de Deus, de estar construindo um veículo que nos dará o direito de navegar entre as estrelas, de participar dos mundos felizes que Deus facultou a todos nós, que depende exclusivamente da nossa vontade de trilhar no amor, de trilhar na fraternidade, no perdão, de entender e de conhecer a grandeza de ser filho de Deus e de ser um co-criador atuando na matéria. Por isso então, Deus nos enviou a terceira revelação, a doutrina espírita, porque quando nós usamos um tóxico, percebemos a vida espiritual, fica muito difícil de nós deixarmos de usar, porque no mundo espiritual, a nossa percepção nos traz uma felicidade descomunal, mas ela nos leva à loucura, nos leva a trocar de sexo. Uma das coisas que está mais acontecendo na sociedade são milhares de pessoas, de espíritos, que estão trocando de sexo. De repente você conhece um homem, ele está com aquela expressão feminina. De repente você vê outra mulher, ela está com a expressão masculina. Mas através da cerveja, através do álcool, ele pode ter retornado e ter mudado de personalidade. Então, meus irmãos, entendamos a grandeza de ser filho de Deus. Entendamos que nós fomos criados para a angelitude, que nós estamos resgatando o auxílio que recebemos no passado, que todos nós temos um futuro glorioso e que a etapa evolutiva encarnado que estamos passando é apenas um ciclo das milhares de encarnações que já vivenciamos e que nós continuaremos a acionar seres no mundo espiritual através do perispírito. O nosso perispírito é constituído de células que vibram em outra dimensão e que estarão sobre o nosso comando e que também são destrutivos. Quando nós desencarnarmos, a vontade de usar tóxico não vai sair de nós não, mas se nós encostarmos nos nossos amigos e cheirar e aspirar deles o tóxico, nós vamos destruir também o nosso perispírito e vamos ficar no estado ovoide que nos paralisará a sequência evolutiva. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos engrandece, ela nos coloca como um missionário de Deus, como seres destinados à superioridade ou angelitude. Construção essa que cada um de nós vai realizar através do seu esforço próprio, da sua vontade de seguir os exemplos amorosos que o Cristo de Deus transmitiu a todos nós. Que o Mestre nos abençoe e que nos dê muita força para que façamos
o melhor de nós mesmos. Que assim seja.